Nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco volta a campo, só que dessa vez para jogar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Vitória. Um jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco nesse ano de 2026. Se o Vasco almeja voltar a conquistar algo grande, isso passa por esse jogo diante do Vitória na Copa do Brasil. O jogo será em São Januário, o Vasco tentou mudar para o Maracanã, não aconteceu, então o jogo será em São Januário, ingressos já estão esgotados. E meu único pedido para você, torcedor do Vasco, que vai até São Januário, cara, cante, motive o time até o último minuto, não inicie o jogo vaiando ninguém, não inicie o jogo chiando porque tal jogador errou o passe ou uma jogada, algo do tipo. A única chance do Vasco continuar avançando na Copa do Brasil é jogando junto com o torcedor. Então você que vai a São Januário, eu te faço esse pedido somente, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Pedro Emanuel vai colocar em campo para esse confronto, te mostrar os encaixes táticos também dessa partida, porque o Vasco deve ter mudanças para esse jogo. Beleza? Só é importante que você deixe o like aí embaixo, que tu se inscreva no nosso canal para não perder nada que eu publicar aqui. E agora sim, vem comigo. E essas são as prováveis escalações de Vasco e Vitória para essa partida, jogo de ida em São Januário. É interessante a gente ressaltar que o Vitória, apesar de estar em um momento melhor do que o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, em uma posição melhor do que a do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vitória é um time que desde a volta da Copa do Mundo fez somente 6 gols, sendo que 4 desses 6 gols marcados pelo Vitória foram no jogo diante do Atlético Paranaense, aquela virada, um gol diante do Botafogo, que o time venceu por 1-0, e um gol marcado contra o Vasco também, naquele jogo no Barradão, que o Vitória venceu por 1-0 naquela falha do Cauã Barros. Então o Vitória é um time que está tendo muitos problemas para marcar gols, para gerar oportunidades de gol. Então o Vasco tem um adversário que também está com dificuldade em marcar gols. Só pra gente ressaltar. O técnico Pedro Emanuel deve manter o Vasco nesse 4-3-3 clássico e a ideia dele é ter o Léo Jardim como goleiro titular. Vamos torcer para que o Léo Jardim volte a ter dias bons com a camisa do Vasco, pare de falhar e comece a ajudar o Vasco a conseguir sair com vitórias. Nesse ano de 2026, o Léo Jardim tem cometido mais falhas do que o normal pelo Vasco. Tomara que ele volte a atuar em bom nível. Na lateral direita, a tendência é que o Paulo Henrique seja o titular para esse jogo. A tendência, a princípio, é que o Pedro Emanuel vá com a força máxima, ou que ele entende que hoje tem de melhor no time do Vasco. Então, o Paulo Henrique deve ser o titular, mas eu sempre coloco um asterístico porque, cara, todos os técnicos que passam pelo Vasco acabam revezando bastante entre Paulo Henrique e Puma. Mas para esse jogo, eu iria sim de Paulo Henrique também. Eu acho que ele pode ter uma importância grande para esse time do Vasco. Na zaga, não tem muito o que fazer, é Cuesta e Robert Renan. Com todas as críticas que podem existir ao Cuesta, é a opção que o Vasco tem no momento. Tem a opção do Saldívia, mas ao que parece o Vasco não conta tanto assim com o Saldívia para os seus planos futuros. Então a zaga deve ser Cuesta e Robert Renan novamente. Na lateral esquerda, o Cuiabano será titular mais uma vez. É importante a gente ressaltar aqui, cara, falando sobre a zaga também, Robert Renan está suspenso do confronto do final de semana contra o Cruzeiro. Então ele vai ser titular nesse jogo aqui sem sombra de dúvidas, até porque no final de semana ele vai folgar, podemos dizer, não vai jogar. Mas o Cuiabano é o lateral esquerdo titular do Vasco, e para jogar como primeiro volante, o Sousa será o camisa 5 titular do Vasco. O Vasco sente muito ainda não ter o Jair. O Jair vai ficar parado aí por mais alguns dias. A lesão dele levava ali em torno de 30 a 45 dias para ele se recuperar. E sem o Jair, o Sousa é o camisa 5 do Vasco. São jogadores de características que eu volto a repetir opostas. O Sousa é muito mais em posição, força física, é um cara muito mais de marcação do que aquele cara refinado para sair jogando. O Vasco, quando tinha o Jair, a bola saía com muita qualidade daqui de trás para encontrar os meios, para encontrar os atacantes. Então o Vasco sente falta do Jair, isso é óbvio. Mas o Sousa vai ser o titular mais uma vez como esse camisa 5 do Vasco. E aí no meio de campo aqui para jogar como os volantes do Vasco, né? Esses volantes barra meias, o Thiago Mendes é a presença confirmada como titular. Mas eu tenho uma dúvida se ele vai com o Tietê ou com o Ramon Rick. Eu acredito que tem grandes chances dele entrar com o Ramon Rick nesse jogo e não com o Tietê. Ramon Rick e o Tietê são jogadores em momentos distintos. O Ramon Rick está crescendo, é um jogador subindo das categorias de base do Vasco, enquanto o Tietê, em contrapartida, é um jogador mais em baixa. O jogo do Tietê contra o Palmeiras foi um jogo muito ruim. Então, assim, eu me questiono de fato se o Tietê tem condições de ser titular nesse jogo contra o Vitória.
Para mim, a única explicação para ele entrar com o Tietê é se ele buscasse mais experiência. Mas o Tietê é um jogador nota 5, cara. Eu não espero nada de absurdo de uma partida do Tietê. Se fosse eu, particularmente, daria uma oportunidade para o Ramon Rick. Mas é um Vasco que segue com poucas opções nesse setor do meio de campo. Mas tem essa dúvida aí entre Tietê e Ramon Rick. Na ponta esquerda, o Andrés Gomes será titular mais uma vez do time do Vasco, pelo menos essa é a tendência, o Andrés Gomes pela esquerda e o Adson jogando como esse ponta direita do time do Vasco. Então essa é a tendência, Adson jogando pela direita e Andrés Gomes pela esquerda. E agora a grande mudança de fato que terá no time do Vasco em relação aos últimos jogos é o Colídio jogando como esse centroavante, como uma espécie de um falso 9. Não esperem que o Colídio seja aquele 9 fixo, preso lá dentro da área. Vocês viram até no vídeo que eu postei ontem para vocês, mostrando a movimentação do Colídio, como ele arrasta os zagueiros, como ele baixa para gerar superioridade numérica no corredor central, como ele faz bastante esse apoio frontal para receber essa bola e jogar, como ele é um jogador que participa intensamente do jogo. Ele não é aquele camisa 9 paradão lá na frente, mas ele é um jogador que também sabe fazer gol. Eu acredito que nesse momento a torcida vai ter mais paciência com o Colídio, a torcida quer ver mais do Colídio, mais do que o David. E o Pedro Emanuel deve ir com o Colídio como centroavante. Falando sobre o adversário do Vasco, o Vitória joga em um 4-2-3-1. Lucas Arcanjo como goleiro titular, o Brits como esse lateral direito, o Brits que é um zagueiro barra lateral direito, então é um cara muito mais defensivo e vai ter embates aqui contra o Andrés Gomes, eu acredito. Kaká e o Luan Cândido jogando na dupla de zaga, com Ramon na lateral esquerda. Zé Vitor e Martini jogando como os dois volantes, Mateuzinho como camisa 10, Eric jogando na ponta direita, Tárzia na ponta esquerda e René jogando como esse centroavante mais móvel do time do Vitória. Na hora de marcar, o Vitória provavelmente fará um 4-4-2. Eu acredito em um Vitória mais reativo. Não achem que o Vitória vai vir somente para se defender, mas é um time que será mais reativo sim, jogando dentro de São Januário, tentando aproveitar contra-ataques. Então é importante que o Vasco não ceda esses contra-ataques para o Vitória. Algo também que é muito importante é que o Vasco passa o gol quando aparecer as oportunidades. O Vasco cria muitas chances de gol, só que muitas vezes faz poucos gols. Não aproveita as oportunidades. Se o Vasco conseguir aproveitar pelo menos 2, 3 oportunidades, pode sair com uma vantagem muito interessante de São Januário. O Vasco, quando tiver a posse de bola, imagino o Colídio jogando como esse jogador aqui prendendo a zaga do Vitória, mas saindo bastante para se associar com os jogadores do meio de campo do Vasco, de lado, o Colídio com muita mobilidade, o Andrés Gomes podendo sair, alternar, né, entre jogar mais aberto, entregar esse meio espaço para o Cuiabano, e eles se alternam bastante para tentar dificultar esse encaixe de marcação pelos lados do campo. O Thiago Mendes ocupando essa região do campo, o Tietê ou Ramon Rick ocupando essa região aqui também do campo, jogando mais nesse entrelinhas do time do Vitória em muitos momentos. E como o Colídio baixa, pode arrastar um dos zagueiros e gerar espaço para a infiltração do Rick, para uma infiltração também do Thiago Mendes. O Adson jogando nesse meio espaço aqui, e o Puma Rodrigues ou o Paulo Henrique, deve ser o Paulo Henrique dando mais essa amplitude, mas também tem essa alternância. O Paulo Henrique tem jogado até atacando um pouco mais por dentro em vários momentos com o Pedro Emanuel. E aí o Vasco constrói com essa saída clássica de 3, um Cuesta, Sousa e Robert Renan. E qual é a ideia de você ter essa saída de 3? É que, por exemplo, se você perder a posse de bola e gerar um contra-ataque para o adversário, você ainda tem 3 jogadores. Então essa é a vantagem de você construir com essa saída de 3, você atacar também já pensando em se defender caso você perca a posse de bola. Mas eu acho muito importante para o Vasco nessa partida que o time do Vasco tenha coragem para jogar em São Januário e que aproveite as oportunidades de gol. Pintou oportunidades, que o Vasco faça os gols. Para aí sim o Vasco ir com a vantagem para jogar lá no Barradão, que sempre é muito difícil, mas que não é impossível o Vasco sair de lá com resultado positivo. Mas é isso, cara. Essa é a provável escalação do Vasco, recapitulando para vocês: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Sousa, Robert Renan, Tietê ou Ramon Rick, Thiago Mendes, Cuiabano, Andrés Gomes, Colídio e Adson. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, se vocês fariam alguma alteração no time do Vasco para esse confronto, ou se manteriam essa escalação que é a provável, escalada pelo Pedro Emanuel. Boa sorte ao Vasco, vamos orar para que dê tudo certo e que o nosso time possa sair
vitorioso e sair também dessa situação complicada lá de baixo no Campeonato Brasileiro. Mas é sempre importante você vencer esses jogos de Copa para você ganhar moral, para você ir mais motivado para os confrontos também do Brasileirão. Beleza? Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis. Ué.